A gente já vai agora para a segunda pergunta do dia com a Josiane. Josi, qual é a pergunta, querida? Sou Josiane, da IABV, Vitória Espírito Santo, e eu gostaria de saber o que o servo do Senhor deve entender em relação ao temor a Deus. Josi, essa pergunta é muito legal. Temor a Deus. A palavra temor, ela é entendida pelas pessoas que não são cristãs como medo. Então, na verdade, a pessoa sem Cristo, ela realmente tem que ter medo de Deus. A gente não tem que ter medo do diabo. Quando a gente está mal com Deus, a gente tem que ter medo de Deus. Né? Mas essa palavra é muito mal interpretada. Antes eu quero ler para você Hebreus capítulo 12, verso 28. Olha o que diz a Bíblia aí, Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e com temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Bem, o que é temor a Deus? Temer a Deus é você ser tão apaixonado por Ele, que isso muda o seu comportamento. Temer a Deus não é fazer o sinal da cruz na hora que você passa na frente de uma igreja. Temer a Deus não é evitar falar palavrões simplesmente. Temer a Deus não é andar com um crucifixo. Temer a Deus é você mudar o seu dia a dia, porque você ama Deus demais e não quer ofendê-lo. Isso é temer a Deus. Então, se você ama a Deus, se você quer ver Deus feliz com você, você começa a caminhar em temor. Como que é isso? Por exemplo, eu sou casado há 18 anos, O primeiro motivo que me leva a nunca trair a minha esposa não é o amor pela minha esposa. É exatamente o meu temor a Deus. Porque eu temo a Deus, e porque eu quero Deus feliz comigo, eu então não vou praticar nada que vai ofender a Ele e nem a minha mulher. Então o temor a Deus, ele serve como um freio. Ele freia a nossa vida. Por quê? Porque você começa a pautar a sua caminhada em cima daquilo que Jesus quer que você viva e não daquilo que você acha que é o certo. Eu quero te dizer uma coisa. Você precisa ter nojo daquilo que Deus tem nojo. Você precisa ser apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. Você precisa dar pouca importância para aquilo que Deus dá pouca importância. E você precisa ser louco por aquilo que Deus é louco. Isso é temer a Deus. É andar com a qualificação e as qualidades e os referenciais de Deus dentro do seu coração. O temor a Deus é o que está faltando na sociedade hoje. As pessoas hoje são assim, sem temor. Eu tenho visto artistas, bandas, pessoas famosas, literalmente xingando Deus. Eles estão assim, as pessoas não têm medo mais de dizer nada. Eles não têm medo de ofender Deus. Se você abrir os sites da internet, eu vi um site outro dia chamando Deus de assassino, chamando Deus de palavrões que eu não tenho coragem nem de pensar que dirá de dizer. O que é que falta nessas pessoas? Falta neles o temor do Senhor. O texto está dizendo que temos que andar em reverência e em temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse fogo, ele protege quem o teme, mas ele queima quem não o teme. Então, se a gente for ler a Bíblia no Velho Testamento, por exemplo, a gente vê por que as pessoas temiam mais a Deus. Porque muitas vezes a punição era imediata. Uzá encostou na arca, e assim que ele encostou na arca, ele caiu morto. Não é? A gente vê lá na Bíblia, Nadab e Abiú, eles levaram fogo estranho diante do Senhor e morreram imediatamente. Mas hoje, sabe por que muita gente não teme a Deus, querido? Sabe por quê? Porque comete os erros e a punição não é imediata. Como a punição não é imediata, aí a pessoa fica de boa, ela fala, não, olha aqui que eu fiz isso aqui, todo mundo me falou que era errado, não peguei um câncer, não vi nenhum sinal de uma punição, e a pessoa então começa a viver sem temor. Uma vida sem temor a Deus termina de forma trágica, Eu conheço a história de um homem que temeu muito a Deus, amou muito o Senhor, mas ele foi perdendo esse temor ao longo da vida. Ele foi ficando corajoso para pecar e tímido para obedecer a Deus. Resultado, ele cometeu suicídio, ele se matou, ele pôs um fim na sua vida e deixou uma carta dizendo, a minha vida não presta. Você e eu temos que temer a Deus. Seja sempre alguém que tema e ame o Senhor. A gente volta daqui a pouquinho para o próximo bloco com mais 3 perguntas e no final a gente tem a pergunta mais louca. Não sai daí não.